Vamos agora entender melhor sobre a nossa saúde e sobre as descobertas da ciência que trabalham em prol da nossa saúde. Eu hoje recebo uma das maiores especialistas em canabidiol. Na verdade, é a maior pesquisadora aqui no Brasil, é a primeira médica com experiência internacional em consultoria técnica e aplicações clínicas de cannabis medicinal aqui no Brasil. Ela é membro da International Association for Cannabinoid Medicines, que é o ICAM, membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, Cannabis Medicinal, PID, fundadora do Intercam, International Cannabis Academy, fundadora do Interdoc, que é Sistema Endocannabinoide, Implicações Clínicas e Estratégicas Terapêuticas, doutora Carolina Nossetti. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom poder aprender com você sobre... eu digo até que é um assunto, porque é um assunto polêmico e que gera um monte de dúvidas na cabeça da turma, né? É verdade. Vamos sentar para conversar? Vamos lá. A gente, antes de começar a pauta, até fez uma pesquisa com os nossos telespectadores e todos eles tinham muitas questões e alguns até enviaram para a gente pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai ter o prazer de ouvir as perguntas e aí queremos ter a sua resposta, tá? Sim. Mas vamos primeiro entender o que é o canabidiol, o que é isso, do que é que a gente está falando. Tá. Primeiro, agradeço o convite, essa discussão, né? É necessário se falar sobre saúde. Bom, a cannabis medicinal é uma planta complexa. O canabidiol é um dos mais de 480 compostos já documentados. Os dois principais são o CBD, o canabidiol, e o THC, o tetrahidrocannabinol. Mas tem outros componentes menores, como, por exemplo, os terpenos, que é o que dá o cheiro na planta. O mesmo composto que dá um cheiro, por exemplo, na manga ou na laranja, pode estar ali na cannabis também e tem o seu potencial terapêutico. Por isso que eu digo que é uma planta realmente complexa. E o canabidiol é uma das substâncias que são usadas, né, na parte medicinal, o uso terapêutico dessa planta. Tem esses dois principais componentes, mas a gente não pode negligenciar todos os outros. Tá, então são várias propriedades, mas hoje a gente vai focar então no canabidiol. Mas você falou que o canabidiol e o THC. Isso. Eu sempre achava na minha cabeça que o THC era aquilo que tinha, por exemplo, na maconha, que as pessoas sabem que tem efeitos alucinógenos. O uso isso? adulto, né? Que as pessoas falam uso recreativo, uso adulto. O mesmo THC que está no remédio na farmácia é o mesmo que está nessa planta que as pessoas usam de forma... Eles fazem esse uso adulto, tá? O nome maconha é muito negativo, né? Dentro de uma estrutura científica, isso é chamado cannabis, ou cannabis sativa. Eu falei porque é o que a turma em casa vai entender. Exato. Né? E eu acho que é importante que eles saibam que existe também esse nome científico e o uso adulto é um dos tipos de uso. Tem uso religioso, tem uso adulto, que também é chamado de recreativo, tem uso medicinal. Então, depende da intenção que esse paciente tem ou essa pessoa tem, vai ser um uso diferente, mas a planta é uma só. É como você usa essa planta que diferencia entre uma pessoa ou outra. Perfeito. Como é que está em termos de legalização aqui no Brasil? Pode-se usar o canabidiol, o cannabis com fins terapêuticos? Sim, desde 2015 já é possível a importação individual, né? Era RDC 17 de 2015, agora mudou, 335 de 2020. Facilitou um pouco, então positivo, né? A gente está caminhando positivamente. Antes precisava de uma série de documentos, agora o médico somente precisa da prescrição. Pouquinho mais rápido, antes eram 75 dias, agora está em 68, então está reduzindo também. Então eu acho que está facilitando o acesso, está cada vez ficando um pouco mais rápido de se ter acesso a essa planta. A Anvisa não faz diferenciação entre canabinoides, tanto o CBD quanto o THC podem ser importados. Hoje só tem um remédio na farmácia. E existe uma nova RDC, a 327 de 2019, que regulamenta tanto a manufatura no Brasil, que seria na realidade um beneficiamento de um produto que já vem no meio do processo, e a comercialização. Então, hoje já se vende produtos de cannabis na farmácia e a partir de março vai ficar mais estruturado como outras empresas também podem fazer o mesmo e ter esse produto mais fácil para os pacientes. Bom,
Para o que é? Qual é a indicação desse produto que a gente já tem hoje de forma legalizada aqui no Brasil? Na farmácia, é espasticidade da esclerose múltipla, que é uma tonicidade maior no músculo desses pacientes que têm esclerose múltipla. Mas, nesses que já estão vindo para cá, as solicitações mais pedidas para a Anvisa são epilepsia, autismo, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, dor crônica, principalmente a dor neuropática e pacientes usando quimioterápicos. Não só pacientes que têm algum tipo de câncer, mas alguns pacientes que têm algumas doenças que também utilizam quimioterápico e sabem que o efeito colateral é bem complicado de lidar, né? Então, por exemplo, no câncer, as pessoas usam a cannabis para náusea, para o vômito, para dor, ansiedade, distúrbios do humor, melhora do sono. Então, às vezes, o paciente consegue substituir 5 ou 6 medicações com uma planta. Uma planta com mortalidade zero, uma planta que nunca matou ninguém, no seu formato natural, né? E é uma planta que tem benefícios diversos no corpo. Mas porque a gente produz, dois dos principais componentes da planta, a gente produz miméticos. O que são miméticos? Muito parecidos. Então, a gente tem neurotransmissores no nosso corpo, muito parecidos com os canabinoides da planta, que são os endocannabinoides. Então, não tem essa de gostar ou não gostar de cannabis. A gente já tem isso dentro da gente. A gente já produz isso. E a gente tem uma área do cérebro que lida com o batimento cardíaco, com a respiração. E lá não tem um receptor. Então, não existe um risco de morte por overdose, por depressão respiratória ou diminuição, né, dos batimentos cardíacos. Então, é uma medicação muito segura. A gente está falando de medicação. Qual seria a principal diferença entre a medicação e o cannabis para uso adulto, uso recreativo? Sim, é muita intenção. E, por exemplo, para você chamar algo de medicamento, você tem que ter um registro na Anvisa. Né? E não é todo mundo, não é todos os produtos que estão no Brasil que tem esse registro na Anvisa. Muitas vezes eles chamam de produto ou extrato. O que está na farmácia pode chamar de medicamento. É uma terapia. É uma terapia. O efeito que um causa é diferente do que o outro causa? Sim. Eles têm alguns usos similares, por exemplo, o uso em dor. Tanto o canabidiol quanto o THC são usados para tratamento de dor, mas eles têm ações um pouco diferentes em termos de, por exemplo, efeitos colaterais. O THC, o paciente, um dos possíveis efeitos colaterais é a ansiedade. Um efeito do THC é a alegria, é um bem-estar. Então, pode ser um efeito bom. Agora, tem pessoas que ficam ansiosas quando usam o THC. E aí tem que se evitar. Então, normalmente, assim, se iniciam tratamentos com canabidiol e depois a gente vai introduzindo o THC exatamente para evitar esse desconforto da psicoatividade do THC. Os dois são psicoativos, porque os dois agem no sistema nervoso central. Mas essa psicoatividade do THC pode incomodar, né, alguns pacientes. Alguns pacientes precisam ter foco e concentração no trabalho, eles precisam dirigir, eles precisam fazer conta. Então, nem sempre o THC vai encaixar bem. O CBD é muito usado como ansiolítico, como melhora do padrão do sono. Alguns pacientes nos Estados Unidos, eles usam até para diminuir o apetite. Não é um uso no Brasil, tá? Mas diminui um pouco o apetite. E o THC é muito usado em dor, né? Principalmente em dor e náusea, por exemplo, nos pacientes oncológicos. Esses são alguns dos diferentes usos. Agora, aqui no Brasil, a gente já tem esses dois produtos separadamente? Um que é o CBD e o outro que é o THC? Então, não tem isolado. Existem, por exemplo, esse produto que está na farmácia é na proporção 1:1. Os produtos que estão vindo importados, normalmente, eles têm uma proporção de 20:1, que é 20 de CBD para 1 de THC. Então, bem pouquinho de THC. E nem eles têm 0 THC, eles têm pouco. E, na realidade, não é bom ter esses componentes isolados. Por quê? Existe algo que se chama efeito entourage, ou efeito comitiva, que quando você usa a planta como um todo, os efeitos colaterais são menores e a efetividade é maior. Então, é mais seguro e mais eficaz se você usar a planta como já estava lá na natureza. Por quê? Existe forma de isolar? Existe.
Tem pessoas que isolam e têm respostas positivas? Tem, mas muitas vezes a dose é alta e você corre um risco desnecessário. Então, usar, pelo menos, mesmo que seja pouco THC, mas que a planta tenha os componentes da forma com que está lá na natureza. Essa é a forma mais segura. Um exemplo que eu posso trazer é, por exemplo, se você quer mais energia. Se você quer energia, você pode tomar um café. Chega em casa com o café, você toma um café. É uma possibilidade. Ou você vai na farmácia e você toma uma cápsula de cafeína. Sem sombra de dúvidas, a cápsula de cafeína vai dar muito mais efeito colateral, inclusive lá no final, possível aumento da frequência cardíaca e uma série de desconfortos para esse paciente. Quando você toma um café em casa, você tem tudo que a planta já trouxe, os terpenos, inclusive, que é a mesma classe de componentes que tem na cannabis. Ali sim, você tem uma efetividade, mas com uma segurança maior. Bom, mas com isso a gente não está falando que é para fumar a cannabis. Não necessariamente. A maioria das pacientes que usam a cannabis, eles não usam de forma fumada. Eles usam um formato oral, mas tem outros tipos de uso. Por exemplo, o intranasal. Existe uma associação na Paraíba que tem um produto que as mães usam como resgate. Durante a crise convulsiva, fazem esse produto intranasal, que é uma ação mais rápida. Tem pacientes que fazem uso tópico, tem pacientes que fazem uso retal, em supositório, quem tem câncer de cólon, por exemplo. As mulheres que têm endometriose podem fazer uso de óvulos ou absorventes íntimos. E quem é o médico que está capacitado para fazer essas indicações? Porque é um assunto que poucos médicos conhecem, né? Não todos estudam sobre isso. É um desafio mesmo. Agora, só concluindo a questão do fumado, né? Tem alguns lugares que fazem uso vaporizado. Fumado eu não recomendo, mas porque tem a temperatura, a fumaça não faz bem para o pulmão. Mas existem estudos, inclusive acontecendo em Israel, que eles fazem uso vaporizado para dor em câncer. É um desafio dos médicos ter acesso à informação. Eu acabei me envolvendo nisso, eu ainda morava fora do Brasil. Aqui no Brasil é um desafio. Por isso que eu peguei e fiz justiça com as minhas mãos. Eu fui lá e falei, agora eu vou educar as pessoas. Inclusive, aí nas próximas semanas, a gente vai fazer alguns cursos, tanto para médicos quanto para profissionais de saúde. E eu convido os colegas a discutir. Entrem em contato, vamos achar soluções. Tem cursos, hoje tem cada vez mais cursos aparecendo. Tem que sentar e estudar. Não tem jeito, porque a gente não aprende isso na faculdade. E no seu dia a dia como médica, você vê muitos benefícios nos seus pacientes, nos resultados positivos? Cláudia, eu só voltei para o Brasil porque eu vi que existia realmente um impacto muito grande. Eu estava 10 anos fora, nem tinha interesse de voltar. Mas ver que no Brasil não tinha médico suficiente. E os médicos que tinham, nunca tinham visto, não todos, né? Mas tinha experiência de ver uma flor de cannabis ou diferentes tipos de cannabis e falar assim, não, é esse aqui que você vai começar e depois você vai passar para esse, nessa quantidade. Como que faz o ajuste de dosagem? Interação medicamentosa. 1 hora antes da comida, 2 horas. Pode comer com leite? De noite ou de manhã? 2, 4 vezes por dia. Então, é muita pergunta que também desmame, né? Os médicos têm muitas dúvidas. Como é que eu tiro as outras medicações? Mas o tratamento sempre é adjunto de início. Então, a gente adiciona a cannabis como uma terapia a mais, sem mudar nada. E aí, junto com a equipe multidisciplinar, vai se discutindo para ver se param os outros remédios ou não. Mas no começo é só uma medicação a mais. Perfeito. Dá 2 minutinhos, claro, que a gente já vai passar para as nossas perguntas e a gente continua esse assunto. Vamos acompanhar e aí a gente vai aprendendo com as respostas. Pode soltar a primeira? São vídeos que vieram pelo WhatsApp dos nossos telespectadores. Cadê? Temos lá a primeira pergunta? Já, pode soltar. Quais as doenças podem ser tratadas com o canabidiol? Bom, temos mais robustez de estudos científicos em 3 indicações: epilepsia refratária, dor crônica
e esclerose múltipla, especialmente a espasticidade da esclerose múltipla. Mas existem outros usos. Então, os mais pedidos já mencionei, né? Tem um ou outro assim, descrição de caso, né? Não é um estudo, fases, como a gente está acostumado aos produtos da farmácia, mas tem alguma evidência. Ansiedade, uso em esquizofrenia como antipsicótico, pacientes também que têm síndrome de Tourette, que é um tipo de autismo. Alguns pacientes usam também em doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doença inflamatória intestinal. Então, tem uma lista bem longa de indicações. Mas os mais pedidos na Anvisa, aqueles que eu mencionei: epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson, dor e pacientes usando quimioterápicos. Ok, vamos para a próxima pergunta, então. A lista é vasta, né? A Célia Alves. Gostaria de saber se os produtos à base de cannabis serão disponibilizados na rede SUS, Unidade Básica de Saúde. Bom, a saúde é um direito que está na Constituição. Então, existe a possibilidade de, no futuro, isso sim estar ser disponibilizado por meio do SUS. Existem alguns pacientes que têm hoje acesso por meio de judicialização, né, tanto do plano de saúde quanto das secretarias de saúde. Então, isso já acontece hoje. Mas eu acredito que exista essa possibilidade no futuro, sim, por ser um direito constitucional. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então. Rosinelli. O uso do canabidiol tem contraindicação? Do canabidiol em si, nunca vi nenhuma contraindicação absoluta. Do THC, a gente tem algumas preocupações. Por exemplo, pacientes com histórico de doenças psiquiátricas, por exemplo, distúrbio do pânico, síndrome do pânico ou ansiedade. Esses pacientes podem ter seus sintomas exacerbados. Então, seria uma possibilidade de evitar. Mas o CBD não tem nada específico. Tem alguns estudos que mencionam que os canabinoides podem aumentar o sangramento ou diminuir a possibilidade de cicatrização, mas isso está em animais, então, por enquanto, não é uma preocupação. Mas aí eu tenho uma dúvida, porque ainda há pouco você disse que tem lá uma proporção, normalmente maior de CBD, que é o canabidiol, menor de THC, mas sempre os dois estão juntos. Então, por exemplo, um paciente que tem uma esclerose múltipla, mas tem um histórico de ansiedade, síndrome do pânico, ele não deve fazer uso do canabidiol com o THC? Normalmente, esse que está na farmácia é 1 para 1, então tem uma quantidade maior de THC, tá? É uma decisão que tem que ser tomada entre o médico e o paciente, porque existe a possibilidade do efeito colateral ser negativo para esse paciente. Então, uma forma de se contornar esse desafio seria, por exemplo, usar um óleo rico em CBD, com pouco THC. Então, os pacientes que estão importando esse produto de fora, normalmente têm produtos de até 0,3%. Por quê? Porque nos Estados Unidos, para se exportar, não pode ter mais do que 0,3%. Então, a quantidade bem pequenininha de THC, o paciente não vai sentir nada de barato, nem alterações psicológicas, nada. Vai sentir como se estivesse tomando uma aspirina. Mas, ainda assim, é mais seguro do que se usar o THC num paciente que pode ter um efeito colateral, como aumento da sua ansiedade ou o início de uma síndrome do pânico. Então, a solução para isso seria usar produtos ricos em CBD com baixo teor de THC. Aí é que eu queria entender. Então, por que na farmácia, por que foi liberado esse outro que é de 1 para 1, ou seja, tem o CBD, mas tem a mesma quantidade de THC? Porque a empresa decidiu que queria esse. Esse ajuda muitas pessoas também. Esse também ajuda? Muitas. Esclerose múltipla é uma doença de difícil controle, é difícil de tratar. Mas essa mesma formulação, que é uma formulação que é boa para dor, essa proporção de canabinoides é muito bom para dor. Então, pode ser um uso off-label, quer dizer, não é o que foi registrado na Anvisa, mas também pode ser usado para essa função de dor. Perfeito. Então, tem para cada tipo de doença a quantidade certinha e maiores ou menores benefícios. Na realidade, muito mais é o paciente do que a doença. Tem pacientes que respondem muito melhor ao THC do que ao CBD. Então, vai de paciente a paciente, vai achar a dose certa para cada paciente, qual que é a planta certa ou a cepa certa. Ok. Próxima pergunta, vamos acompanhar aqui no vídeo. Vitor Castelo.
Oi, meu nome é Vitor e eu queria saber se o efeito do medicamento tem o mesmo efeito do fumo. Qual que é a diferença entre os dois? Sim, pode ter exatamente o mesmo efeito. Não diria idêntico, porque quando você faz a absorção desses componentes pela via inalada ou fumada, ele passa por um processo de metabolização um pouquinho diferente do que você faz oral, porque no oral ele muda quando passa pelo fígado. Então, existe a possibilidade do consumo dessa planta de várias formas. A forma fumada é uma delas, não é recomendada pelos médicos. Alguns deles, eles podem fazer o uso vaporizado, por exemplo, em Israel, mas a maioria, e aqui no Brasil, não se faz o vaporizado nem fumado, se faz o uso oral, principalmente. Mas sim, a planta pode ser usada de formas diferentes em seu uso medicinal. Perfeito. Eu achei ótimo o nosso papo. Ficaram outras dúvidas, né? Já acabou o nosso tempo, é isso mesmo? Deixa eu só dar uma checadinha aqui no WhatsApp, rápida, porque a turma fica querendo entender. Eu mesma estou achando muito interessante poder aprender sobre tudo isso, né? As pessoas que fazem uso, você falou que é praticamente a mesma coisa, respondendo ao Vitor, e as pessoas que fazem uso do canabidiol, não do canabidiol, você falou, dos canabinoides, de forma geral, elas ficam meio lesadas, como a gente sabe que as pessoas que fazem uso da planta fumada ficam mais... Essa psicoatividade, né, o barato, é um efeito colateral do THC. Então, se você usar um olhinho rico em THC, existe a possibilidade de você ficar meio ou aéreo ou com essa sensação de diferente, né? Mas é um efeito colateral. Eles seriam como um relaxante muscular? Ele pode te relaxar, assim, te trazer uma calma, uma paz. Agora, depende da planta, porque tem plantas que dão animação, que você quer limpar a casa, que você quer ir para academia. Inclusive, atletas usam, às vezes, alguns componentes da cannabis antes de ir para academia. Então, é muito personalizado, é muito específico para cada paciente. Nossa, por isso é que precisa de tanto estudo, né? Precisa de muito estudo. E por um certo aspecto, eu consigo entender por que a gente ainda não tem isso tão definido aqui no Brasil. Porque precisa de gente como você, que estuda a fundo tudo isso, para poder entender. É igual a orquídea. Tem milhares de tipos de orquídea diferentes. A cannabis é a mesma coisa. Você só tem que saber como lidar com cada tipo diferente desse de planta. Ok. Pode misturar canabidiol com antidepressivo? Tem uma pergunta Existe a possibilidade de... O lugar que isso é metabolizado no fígado pode ser que seja o mesmo do CBD. Então, tem que falar com o médico para ver se não vai interagir, ter uma interação medicamentosa. Existe a possibilidade, a resposta é E o sim. horário melhor para tomar? 2 horas, pelo menos, de diferença entre o uso da cannabis e dos outros medicamentos. Tá, mas de manhã, de tarde, de noite? Que é melhor para o paciente. É o paciente que define. Tem que ir testando. Muito bem. Bom, gente, vamos ter que continuar esse assunto outras vezes, trazer mais vezes a doutora Carolina aqui para a gente continuar entendendo. Eu acho que muito bom tê-la de volta ao Brasil, trazendo toda essa informação, mas volte mais vezes para a gente poder difundir isso para a população também. Obrigada por me receber, Cláudia. Eu é que agradeço. Doutora Carolina Nossetti, ela está no DRA Carolina Nossetti, tanto no Face quanto no Insta. Lá tem mais informações sobre o assunto. E se você quiser mandar um WhatsApp, marcar um horário, conhecer, fazer uma consulta, 11 9 5662 5485, até mesmo pelo e-mail, que é o dracarolina.nossetti@gmail.com. Obrigada. Uma ótima tarde e até a próxima. Boa tarde. Muito bom aprender contigo. Muito bom aprender sobre um assunto polêmico, um assunto que gera tantas dúvidas, né? Mas saber que a medicina vai evoluindo, que os estudos vão aumentando, que está todo mundo aí buscando soluções para que a gente tenha uma vida com mais qualidade.